Capítulo 1 As Duas Coroas. Em uma visão que me foi concedida em Battle Creek, Michigan, em 25 de outubro de 1861, foi-me mostrada esta terra escura e sombria. O anjo disse: "Olhe atentamente." Então, foi-me mostrado um povo sobre a terra. Alguns estavam rodeados de anjos de Deus. Outros estavam em completa escuridão, cercados de anjos maus. Vi um braço estendido no céu, segurando um cetro de ouro. Na ponta superior do cetro havia uma coroa cravejada de brilhantes. Cada brilhante emitia luz, fulgurante, clara e bela. Escritas na coroa havia estas palavras: "Todos os que me conquistam são felizes e terão vida eterna." Embaixo dessa coroa havia outro cetro, e sobre ele também outra coroa, em cujo centro havia joias, ouro e prata refletindo luz. A inscrição sobre a coroa era: "Tesouros terrestres, riqueza é poder. Todos os que me conquistam têm honra e fama." Vi uma vasta multidão que corria para alcançar essa coroa. Fazia um grande barulho. Alguns, em sua avidez, pareciam privados da razão. Empurravam-se uns aos outros, deixando para trás os mais fracos, pisando sobre os que, na pressa, caíam. Muitos avidamente se apoderavam dos tesouros que estavam na coroa e os seguravam firmemente. A cabeça de alguns era branca como a prata, e o seu rosto estava enrugado pelas preocupações e ansiedade. Não tinham consideração por seus próprios parentes, osso de seus ossos e carne da sua carne. Mas enquanto para eles eram lançados olhares suplicantes, mais firmemente seguravam seus tesouros, como se estivessem receosos de que, no momento de descuido, perdessem um pouco ou fossem induzidos a reparti-los com eles. Seus olhares ávidos muitas vezes se fixavam na coroa terrestre e contavam e recontavam seus tesouros, vultos que estampavam pobreza e miséria. Apareciam naquela multidão, olhavam cobiçosos os tesouros e voltavam sem esperança, visto que o mais forte sobrepujava e afastava os mais fracos. Mas não podiam desistir. Então, com uma multidão de desfigurados, doentes e idosos, procuravam avançar para a coroa terrestre. Alguns morriam ao tentar alcançá-la. Outros sucumbiam logo no ato de se apoderarem dela. Muitos morriam pouco depois de haverem se apossado dela. Cadáveres se espalhavam pelo chão. A multidão avançava, pisando o que estavam caídos e o cadáver de seus companheiros. Cada um que alcançava a coroa conseguia uma parte dela e era aclamado pelas pessoas que assistiam. Uma grande comitiva de anjos maus estavam bastante ocupada. Satanás estava no meio deles e todos olhavam com maior satisfação para o grupo de pessoas que lutava pela coroa. Ele parecia lançar um feitiço especial sobre os que avidamente a buscavam. Muitos que procuravam essa coroa terrestre se diziam cristãos. Alguns pareciam ter alguma luz, olhavam interessados para a coroa celestial e pareciam muitas vezes se encantar com a sua beleza. No entanto, não tinham verdadeiro senso de seu valor e glória. Enquanto timidamente estendiam uma das mãos à coroa celestial, a outra estendiam avidamente a terrestre, decididos a possuí-la. E no esforço obstinado por obter a terrestre, perdiam de vista a celestial. Ficavam na escuridão
e mesmo assim tateavam com ansiedade na tentativa de alcançar a coroa terrestre. Alguns se desagradaram da multidão que buscavam com veemência a coroa terrestre. Pareciam ter intuição de seu perigo. Dele se desviavam e com determinação buscavam a coroa celestial. O rosto destes logo mudava, de sombrio para claro, de tristes para contentes, cheio de santa alegria. Vi então um grupo, comprimindo-se por entre a multidão, tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial, enquanto com esforço procuravam caminho por entre a multidão desordenada. Os anjos os ajudavam e abriam caminho para que avançasse. Ao se aproximarem da coroa celestial, a luz que provinha dela brilhava sobre eles e ao seu redor, afugentava as trevas que ficavam mais claras e luminosas, até que eles pareciam se transformar e se tornar semelhante aos anjos. Não se detinham em olhar para a coroa terrestre. Os que estavam se empenhando na conquista da coroa terrestre escarneciam daquele grupo e atiravam bolas pretas em sua direção. Elas não lhe faziam mal, contando que os seus olhos se mantivessem fixos na coroa celestial. Porém, aqueles que voltavam a atenção para as bolas escuras eram manchados por ela. Foi-me apresentado o seguinte texto: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são lâmpada do corpo, e os seus olhos, se eles forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 19 e 24. Então, o que eu tinha visto foi me explicado assim: a multidão, que tão avidamente se esforçava por alcançar a coroa terrestre, eram os que amam os tesouros deste mundo e se deixam enganar e encantar por seus atrativos efêmeros. Vi que alguns, embora firmes seguidores de Jesus, têm tanta ambição de obter os tesouros terrestres que perdem o amor ao céu. Agem como o mundo e por Deus são considerados mundanos. Dizem que estão buscando uma coroa imortal, um tesouro nos céus, mas seu interesse e principal empenho consiste em adquirir tesouros terrestres. Aqueles que têm seus tesouros neste mundo e amam suas riquezas não podem amar Jesus. Poderão supor que estejam certos, mesmo estando agarrados avidamente às suas posses. Podem ter dificuldade de enxergar isso, ou compreender que amam o dinheiro mais do que a causa da verdade ou o tesouro celestial. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Houve um momento na experiência dessas pessoas em que a luz que lhe havia sido dada não foi mantida e se tornou em trevas. O anjo disse: Vocês não podem amar e adorar os tesouros da terra e ter as verdadeiras riquezas. Quando aquele jovem foi ter com Jesus, ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Jesus ofereceu-lhe a seguinte escolha: desfazer-se de suas posses e ter a vida eterna, ou retê-las e perdê-la à eternidade. Suas riquezas eram para ele de maior valor do que o tesouro celestial. A condição de se desfazer de seus tesouros e dá-lo aos pobres, a fim de se tornar seguidor de Cristo e de ter a vida eterna, deixou-o desanimado e ele se retirou triste. Aqueles que me foram apresentados como estando sedentos pela coroa terrestre são os que recorrerão a todos os meios para adquirir propriedades. Tornam-se loucos nesse sentido. Todos os seus pensamentos e energias se dirigem para a aquisição de riquezas terrestres. Pisam os direitos de outros, oprimem os pobres e o trabalhador em seu salário. Se podem ter vantagem sobre os que são mais pobres e menos inteligentes, assim agem para aumentar suas riquezas, não hesitarão por um momento em oprimi-los, mesmo que por causa disso os vejam sendo levados a mendigar. Os homens de cabelos brancos pela idade, de rosto enrugado pelas preocupações e que avidamente agarravam os tesouros de dentro da coroa. Eram homens idosos que poucos anos tinham pela frente. No entanto, eram inflexíveis na defesa de seus tesouros terrestres. Quanto mais se aproximavam do túmulo, mais ansiosos ficavam em se apegar aos tesouros. Seus próprios parentes não eram beneficiados. Para economizar um pouco de dinheiro, consentiam que os membros da própria família trabalhassem além das suas forças. Não empregavam seu dinheiro para o bem dos outros e nem para seu próprio bem. Bastava-lhes saber que o possuíam. Ficavam descontentes ao tomar conhecimento do dever de suprir as necessidades dos pobres e de sustentar a obra de Deus. Essas pessoas alegremente aceitariam o dom da vida eterna, mas não gostariam que lhe custassem nada. As condições são muito difíceis, mas Abraão, para esse fim, não recusou seu único filho. Em obediência a Deus, sacrificaria o filho da promessa, mais facilmente do que muitos sacrificariam alguma de suas posses terrestres. Era doloroso ver aqueles que deveriam estar amadurecidos para a glória e se preparando diariamente para a imortalidade, empenhados todas as suas forças na retenção de tesouros terrestres. Vi que esses não poderiam dar valor ao tesouro celestial. Seu apego intenso às coisas terrestres os levam a mostrar, pelas suas obras, que não valorizam a herança celestial, o bastante para fazer qualquer sacrifício por ela. O jovem manifestou vontade de guardar os mandamentos. Porém, nosso Senhor lhe disse que faltava alguma coisa. Ele desejava a vida eterna, mas amava mais as suas posses. Muitos enganam a si mesmos, não buscam a verdade como se fosse um tesouro escondido. Não tiram o melhor proveito possível de suas habilidades. Sua mente, que poderia ser iluminada com a luz do céu, fica perplexa e perturbada. As preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Essas pessoas, disse o anjo, estão sem justificativa. Vi a luz sumindo delas. Não desejava compreender as solenes e importantes verdades para esse tempo, e achava que estavam bem sem compreendê-las. A luz as deixou e ficaram tateando nas trevas. A multidão dos desfigurados e doentes que se comprimiam para alcançar a coroa terrestre
são aqueles cujos interesses e tesouros estão neste mundo. Embora, de todos os modos, sofram desenganos, não colocarão suas afeições no céu e nem garantirão para si, naquele lugar, um tesouro e um lar. Fracassam na busca das coisas terrestres e, enquanto lutam por elas, perdem as celestiais. Apesar da frustração, infelicidade e morte daqueles que puseram todo o seu empenho na obtenção de riquezas terrestres. Outros seguem o mesmo caminho. Atiram-se de forma insana, sem levar em consideração o miserável fim daqueles cujo exemplo estão seguindo. Os que alcançam a coroa e nela obtiveram parte, tendo por isso sido aplaudidos, são aqueles que conseguem e que constituem o único objetivo de sua vida: riquezas. Recebem a honra que o mundo confere aos que são ricos. Têm influência no mundo. Satanás e seus anjos maus estão satisfeitos. Sabem que esses certamente são deles e que, enquanto viverem em rebelião contra Deus, serão poderosos agentes de Satanás. Os que desagradam da multidão, que buscam a coroa terrestre, são aqueles que começaram a pensar sobre a vida e o fim de todos os que se esforçam por conseguir riquezas terrestres. Percebem que esses nunca estão satisfeitos, mas são infelizes. Então ficam precavidos, afastam-se dessa classe de infelizes e procuram as riquezas verdadeiras e permanentes. Quanto àqueles que forçam para passar através da multidão, a fim de obter a coroa celestial, auxiliado pelos santos anjos, foi-me mostrado serem fiel povo de Deus. Os anjos os conduzem, e eles são inspirados com zelo, a fim de se esforçar para prosseguir na aquisição do tesouro celestial. As bolas pretas, atiradas em direção aos santos, eram as falsidades difamantes espalhadas contra o povo de Deus por aqueles que amam e praticam a mentira. Devemos ter o máximo cuidado em viver de modo irrepreensível e nos abster de toda a aparência do mal. É nosso dever avançar destemidamente, sem dar atenção às acusações falsas dos ímpios. Enquanto os justos mantiverem o olhar fixo no inestimável tesouro celestial, irão se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo e assim serão transformados e preparados para a transladação